Bom, então vamos dar continuação à parte de Newton e a gravitação universal, certo? Vamos tratar de energia potencial gravitacional. Então, para uma força central, né, essa força tem que ser central, isso é bem importante. Uma força central, F de R, que é dada por, né, F de R, isso aqui é um vetor, o F é um vetor e a função de um vetor. E o módulo só depende da distância e ele aponta na direção radial. Pode ser positivo ou na direção negativa, mas é importante, né, que seja na direção radial. Então, para uma força que só depende da distância R entre dois corpos, a diferença de energia potencial necessária para trazer um dos corpos da distância R0 até a distância R, ela é dada por, né, isso aqui a gente viu na física geral 1, então é o trabalho, a energia a variação da energia potencial, né, é menos o trabalho da força, então é simplesmente menos o trabalho de R0 até R, né, que vai dar a integral de R0 até R de F de R' dR'. Por que eu chamei esse cara aqui de R' e esse outro não de R? É porque eu vou fazer a integral e depois eu vou tomar os limites como sendo R0 e R. Tá? Então, R' é a minha variável de integração, enquanto que R e R0 são os limites da integral, que eles estão também do lado direito. Quando eu terminar de fazer a integral, só vai ter R e R0, não vai ter mais R', que é compatível com o que tem do lado esquerdo, certo? E F de R aqui representa o módulo da força. Tá? Poderia ser em princípio ser negativo, mas isso não vai ser importante aqui. Tá? No caso da força gravitacional, tá? O que a gente tem? A gente só precisa substituir esse cara aqui, que é a parte radial da força, pela parte radial da força de gravitação universal, que é menos GMM dividido por R' ao quadrado. Né? Se a gente agora integrar 1 sobre R' ao quadrado, vai dar 1 sobre R. Tá? E quando a gente terminar de integrar, nós vamos ter G, Mzinho, Mzão, 1 sobre R0 menos 1 sobre R. E se a gente escolher o nosso ponto R0 como sendo lá no infinito, ou seja, qual é a energia necessária para trazer um corpo do infinito até uma distância finita R? Né? Seria, então, a energia potencial seria menos G, Mzinho, Mzão sobre R, que é a energia potencial gravitacional. Você deve estar pensando assim, poxa, mas como assim isso é energia potencial gravitacional? Na física geral 1, a energia potencial gravitacional era mgh. Bom, pense bem, quando a gente estudava problemas em física geral 1, esses corpos, essas partículas envolvidas, elas estavam sempre na superfície da Terra e o tamanho delas era sempre muito pequeno comparado ao raio da Terra. Agora nós estamos estudando problemas de corpos que são até mais massivos do que a Terra, como é o caso do Sol, tá? E a distância entre eles, no caso da distância Terra-Sol, é muito maior do que o raio da Terra. O raio da Terra, a gente já viu, é da ordem de 6.600 quilômetros. A distância da Terra até o Sol é algo da ordem de 150 milhões de quilômetros. Então, é claro que as mesmas fórmulas não se aplicam, tá? Mas será que nós podemos estudar e usar essa fórmula aqui nas proximidades da superfície da Terra? Bom, a gente pode pelo menos tentar entender o que é que aconteceria se a gente tentasse usar essa fórmula nas proximidades da superfície da Terra. Bom, nesse caso, tá? Vamos imaginar o seguinte, que deixa eu fazer um desenho assim aqui. Eu tenho aqui o planeta Terra, ele tem um certo raio R, tá? E eu estou imaginando o movimento de um corpo que está aqui bem próximo. Que se eu desse um zoom aqui, eu ia ter a Terra aqui, ia ter o objeto. Aqui não tá legal de desenhar porque está muito próximo, né? Deixa eu afastar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Tenho aqui meu planeta Terra, raio R
meu objeto está a uma distância h da superfície da Terra, tá? Então a distância do objeto para o centro da Terra, que eu vou chamar aqui de D, é R mais H. E quanto é que é a energia potencial nessas condições? Bom, então seria U de R mais H, que é menos GMM sobre R mais H. Olha só, mas esse cara é muito maior do que esse. Então eu vou sacar fora dos meus parênteses aqui esse R grande e vou deixar esse Hzinho sobre R pequeno como sendo... eu posso escrever dessa forma, vai ficar menos GMzinho, Mzão, sobre R vezes 1 menos H sobre R, tudo isso elevado a menos 1, né? Bom, é só um jeito de escrever isso aqui, né? É 1 sobre 1 mais H sobre R. Ou seja, se o meu R entrasse aqui dentro, aqui ia ficar R, aqui ia ficar R, aqui ia cortar, ia ficar R mais H, certo? Mas por que que eu escrevi assim? 1 sobre 1 mais H sobre R? Ora, porque isso aqui, esse pedaço aqui, ó, é 1 sobre 1 mais x, que é igual a 1 menos x mais x ao quadrado, blá blá blá. E como, né, o h sobre r, que é o x, né, é um número pequeno, porque h é muito menor do que r, então x é pequeno. Eu só preciso considerar, vamos dizer aqui, o primeiro termo, né? Então, como é que vai ficar a minha energia potencial gravitacional? Se eu desprezar esses termos aqui em diante, porque h sobre r é muito menor do que 1, né? Então eu vou ficar com uma constante, que é irrelevante. O raio da Terra é constante, então não tem que me preocupar. Gzão, mzão sobre r ao quadrado, eu posso chamar de aceleração da gravidade, né? Eu já tinha, na realidade, até colocado aqui embaixo. Simplesmente esse cara aqui é a aceleração da gravidade. Esse cara aqui, ó. Gzão, mzão dividido por r ao quadrado. Então, como é que ficou a minha energia potencial gravitacional? U de R mais H ficou aproximadamente uma constante mais M vezes G vezes H, que é exatamente aquilo que a gente tinha quando a gente estudava problemas desses blocos ou esferas caindo, se movimentando na superfície da Terra. E qual que é a importância da constante? Bom, se ela é constante, ela não tem importância nenhuma. E, por exemplo, na conservação da energia, esse termo constante tanto aparece no início quanto aparece no fim, então ele não vai ter relevância nenhuma, tá? E nós encontramos a fórmula que nós já tínhamos antes para energia potencial gravitacional no caso de um movimento ou algo acontecendo nas proximidades da superfície da Terra, tá bom?